Olá, tudo bem? Hoje eu vim trazer o sexto vídeo da playlist Contos Sem Fadas, que faz parte do projeto O Pequeno Vendedor de Chicletes e Outros Contos Sem Fadas, incentivado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Uberlândia. O projeto prevê o lançamento de uma coletânea com 7 contos baseados na obra de Hans Christian Andersen, no dia 16 de abril, às 10 horas, aqui no canal. Se você perdeu os primeiros 5 vídeos dessa playlist, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque neles eu trago as primeiras 5 histórias da coletânea, então dá para ter um gostinho do que vem por aí. Além disso, amanhã eu vou trazer mais um vídeo dentro dessa playlist, no qual eu vou contar para vocês a história por trás da história. Então, vou dividir com vocês como é que foi a construção desse livro. E lembra aos escritores de plantão que entre os dias 18 e 23 eu vou disponibilizar aqui no canal um mini curso gratuito com aulas rápidas, nas quais eu vou trazer algumas dicas para quem quer escrever para crianças e jovens. E conforme prometido, no vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações sobre quem foi Hans Christian Andersen, que é o autor que inspirou a escrita dessa coletânea. Além disso, se você quiser mais informações sobre o projeto, é só acessar o Recanto da Prosa. Eu também vou deixar o link aqui na descrição. E por último, lembro ainda que lá no blog eu ainda tenho disponível o e-book O Pequeno Vendedor de Chicletes com o primeiro conto disponível gratuitamente para download na lojinha do blog. Então, se você se interessar, é só correr até lá e baixar o seu exemplar. Então é isso, acho que eu dei todos os recados de hoje, então vamos para a história de hoje, que é a história desse grande escritor chamado Hans Christian Andersen. Não é sem razão que o maior prêmio de literatura mundial infanto-juvenil se chama Hans Christian Andersen. E também não é sem razão que o Dia Mundial do Livro Infanto-Juvenil é comemorado no dia do aniversário do autor, dia 2 de abril, que foi o dia no qual a gente começou essa playlist. Ao longo de sua carreira, Andersen escreveu mais de 150 contos e, mesmo depois de muitas décadas da sua morte, que foi em 1875, essas histórias continuam vivas, firmes e fortes no imaginário das crianças e também no nosso. Eu posso citar como exemplos A Pequena Sereia, O Patinho Feio e algumas das histórias que eu já trouxe nos vídeos anteriores, como O Rouxinol e o Imperador, A Roupa Nova do Imperador, que também é um conto conhecido, e A Pequena Vendedora de Fósforos, que foi o primeiro conto que eu adaptei para a coletânea O Pequeno Vendedor de Chicletes. Andersen nasceu em 1805 em Odense, na Dinamarca. E antes de alcançar a notoriedade, ele teve uma infância, uma juventude um pouco complicadas. Andersen era filho de um sapateiro e de uma lavadeira, então ele teve uma infância com poucos recursos e isso se reflete muito fortemente na obra dele. Os críticos foram percebendo ao longo do tempo, por exemplo, que em várias histórias ele faz referências a sapatos, aos pés, e isso se explica em boa parte pelo fato de que o autor foi buscando nas próprias experiências alguns motes para escrever os seus contos. Então, a gente percebe na obra de Hans Christian Andersen como um todo uma forte presença de dados da própria vida. Ao contrário dos autores de contos de fadas que o precederam, como os irmãos Grimm na Alemanha ou Charles Perrault na França, Andersen não se dedicava apenas a pegar os contos da cultura popular e registrar nos seus livros. Ele imprimia um caráter muito autoral nas suas histórias. Então, isso diferenciou o trabalho dele. Para vocês terem uma ideia, dos 153 contos que ele publicou em vida, 92% eram bastante autorais. E por isso, os seus personagens ganharam muito em complexidade em relação aos personagens dos contos de fadas que eram conhecidos antes.
Então, a gente consegue mergulhar mais profundamente nos sentimentos desses personagens, nos pensamentos desses personagens e, por consequência, se identificar mais profundamente com eles. Porque tendo acesso a essa complexidade interior, a gente sente mais compaixão, mais empatia por eles, o que torna a leitura muito mais rica. Andersen sempre dizia, nos seus prefácios, dos seus livros, que ele escrevia para as crianças, mas ele escrevia também para os adultos. Por isso que a gente consegue ter leituras muito ricas da sua obra em diversas faixas etárias. Como eu disse, ele teve uma infância, uma juventude bastante complicadas e esse sofrimento ele aparece em várias das suas histórias, tanto que alguns críticos chegam até mesmo a condenar, como se fosse uma exaltação do sofrimento. Mas isso é parte do motivo pelo qual os seus contos soam tão verdadeiros, soam tão impactantes, porque ele realmente conseguiu trazer para suas histórias a própria vida, as experiências dolorosas da própria vida. Aos 11 anos ele perdeu o pai, então foi difícil para ele e a mãe conseguirem se manter, mas ele tinha desde cedo um interesse muito grande pelas artes. Então, aos 14 anos, praticamente sem recursos, ele foi para a Dinamarca com o sonho de ser ator ou de trabalhar no teatro de qualquer forma. Mas, dadas as suas origens, a sua pouca experiência, os seus poucos conhecimentos, ele enfrentou muitas dificuldades e não conseguiu se destacar ali. E ele só conseguiu terminar os estudos graças à ajuda de amigos influentes. Mas mesmo assim foi complicado, porque aos 17 anos, por exemplo, ele estudava com meninos de 12. Então, ele acabava sendo alvo de zombarias, de piadas maldosas sobre as suas origens humildes, sobre as suas manias estranhas, tanto dos colegas quanto até mesmo dos professores. E isso, por exemplo, é algo que aparece no Patinho Feio de uma forma muito clara. Então, a gente pode pensar no Patinho Feio até como uma representação da própria história. Os prefácios dos livros dele traziam várias informações que contavam de onde ele tirava cada história. Então ele diz que isso é fruto de uma memória, isso aqui é fruto de um desafio que me fizeram, isso é fruto de uma frase que eu vi, de uma música que eu ouvi, o que torna esses textos um rico material para escritores interessados em literatura infanto-juvenil, ou mesmo em literatura de forma geral. Em 1831, depois de fazer uma viagem pela Alemanha, o autor teve a ideia de escrever um livro de viagens. E isso lhe trouxe a ideia de escrever um livro de contos de fadas. Então, em 1833, depois de publicar um livro que alcançou um pequeno reconhecimento, ele publicou em 1835 uma coletânea que continha 4 histórias e que se chamava Contos de Fadas para Crianças. Mas a crítica foi muito severa com ele na época, porque ele trazia um tom mais coloquial para as histórias e porque ele não trazia uma moral explícita. Quando a gente pega os textos do Perrault, por exemplo, no final de cada conto tem até um poeminha, assim, dizendo qual é a moral da história. E em muitos dos contos de Andersen, a gente nem consegue ver se aquilo tem uma moral ou não. Os comentários da crítica exerceram um forte efeito sobre ele, tanto que ele chegou a pensar em desistir de escrever histórias de fadas. Mas a reação das crianças e dos pais das crianças que estavam ali lendo as histórias com elas tiveram um efeito oposto, porque as suas histórias caíram no gosto do povo, as crianças gostaram. Então, aos poucos, ele foi ganhando o reconhecimento que ele merecia, mas a parte da crítica literária, que só veio a reconhecer o valor das suas histórias muito depois que ele já tinha até ganhado notoriedade no exterior, como na Inglaterra e na Alemanha, por exemplo. Além de tudo, o caráter literário dos seus textos é inegável. Apesar da coloquialidade das palavras, ou até mesmo por causa dessa coloquialidade, a gente percebe que há ali uma grande preocupação com as palavras. Então, é isso que torna a literatura, literatura,
porque a literatura é a arte das palavras, então não basta uma preocupação ao conteúdo, é preciso pensar também na forma pela qual esse conteúdo vai chegar aos leitores. E a gente percebe que na obra de Andersen ele se dedicava realmente a pensar em uma forma interessante de escrever, em uma forma na qual a linguagem tivesse um trabalho estético. Então é isso. Se no começo da sua carreira ele manifestava dúvidas em relação à sua produção, chegando a escrever sobre isso nos prefácios dos próprios livros, hoje já não restam mais dúvidas que Hans Christian Andersen foi um divisor de águas na literatura infanto-juvenil mundial, o que é provado pelo fato de que ele passou pelo maior crítico de todos os tempos, que é o próprio tempo, fazendo as suas histórias chegarem até nós, até hoje, depois de tantas décadas, e continuarem encantando leitores de todas as idades. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar uma curtida, um comentário, eu adoro ler os comentários. E se você ainda não fez isso, não se esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a gente ainda tem muita coisa para fazer juntos esse mês. Lembro também que o lançamento oficial da coletânea vai ser no dia 16 de abril, às 10 horas, aqui no canal, e eu espero muito contar com a presença de vocês nesse dia que vai ser tão especial para mim. Como eu disse, eu trouxe nessa playlist os primeiros 5 contos do livro, mas na coletânea ainda tem mais 2 que eu guardei apenas para o livro, que são os contos que foram inspirados na Pequena Sereia e no Patinho Feio. Eu guardei esses 2 não apenas porque eles são alguns dos mais conhecidos e eu queria deixar eles guardadinhos para a coletânea, mas principalmente por causa da extensão desses textos. Então, como os textos que eu escrevi foram baseados nos contos do Andersen, e eu quis respeitar algumas das características dos textos base, eu procurei também escrever textos que seguissem mais ou menos os mesmos padrões de extensão. E Andersen era muito livre para escrever, ele escrevia sobre conteúdos diversos, que vinham de inspirações de origens diversas, e ele escrevia também de formas muito diferentes. Então, se ele queria usar um tom mais coloquial em uma, ele usava. Se ele queria que uma narrativa fosse mais profunda, ele colocava ali um maior grau de complexidade. Se ele quisesse escrever um conto de 2 páginas, ele fazia isso. E se ele quisesse escrever contos bastante extensos, ele fazia isso. Tanto que alguns autores consideram que A Pequena Sereia e que O Patinho Feio não são nem contos, mas pequenas novelas. Por isso, então, eu deixei esses 2 apenas para o livro. Então é isso, por hoje eu vou ficando por aqui. Reforço que se vocês quiserem mais informações sobre o livro, sobre o projeto, é só acessar o recantodaprosa.com/o pequeno vendedor de chicletes. O link vai estar aqui na descrição. E dizer também que se vocês não me seguem no Instagram, eu tô sempre trazendo alguns conteúdos mais curtinhos por lá. Então, se quiser ter acesso, é @nina.caixeta. Amanhã vou trazer o último vídeo da playlist, no qual eu vou dividir com vocês a história da construção desse livro, que foi um processo muito gostoso. Então, espero contar com vocês em mais um dia de programação dessa playlist. Espero contar com vocês na programação do resto do mês, que está sendo preparada com muito carinho. E é isso. Um beijo e até a próxima história.